Não tem a pessoa boa e a pessoa ruim. Não tem o inteligente e o burro. Você tem o perfil para cada tipo de trabalho. Então, se você experimentou num tipo de indústria, não funcionou, vai para outro. Um dia de grandes surpresas aqui, no dia que nós gravamos a entrevista 50 CIOs com grandes convidados. Um dia muito especial quando nós recebemos mulheres fortes, mulheres de fibra, que através do seu trabalho e das suas competências têm feito uma grande transformação no setor de tecnologia. E a minha convidada de hoje é uma grande mulher, que tem uma história linda que nós vamos conhecer mais agora. Valéria Pessoa, que alegria, que honra poder te receber aqui para esse nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Preciso confessar que eu estava meio ansiosa, porque a minha irmã que falou, Valéria, você vai gostar do bate-papo. Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, Valéria. Obrigado. Você veio do Rio para estar aqui junto conosco num programa super importante que registra histórias de seres humanos, de grandes profissionais que compartilham um pouquinho da sua jornada com quem está vindo, né, dessas novas gerações. Valéria, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho de da onde viemos, um pouco de família, ou seja, relembrar esse bom tempo, né? E você é uma boa carioca. Como que foi a sua infância, Valéria? Eu sou daquelas cariocas da Gema. Da Gema, né? é. Sempre morei no Rio de Janeiro, sempre morei perto da praia. Adoro sol, adoro praia, adoro estar lá de fora, sou uma pessoa de dia, né? E eu venho de uma família de muitas mulheres, né? Nós somos 3 irmãs, eu tenho 3 filhas. Uau. Então o volume de mulher na casa é alto, né? Digamos assim. Mas o que é engraçado é que na infância eu sempre gostei muito de brincadeira de menino. Então eu era aquela pessoa que brincava de pique na rua, que tinha autorama, que tinha maxi cargo. Então eu sempre gostei, mas nunca liguei para boneca, para nada disso. Sim. Né? Só que a nossa família é grande, meu pai tem 5 irmãos, minha mãe tem 6, todos, incrível, né? Isso hoje em dia é muito raro, mas todos se mantêm no Rio de Janeiro. Então a gente acaba que tem uma família grande ali, né? E quando foi nesse negócio de ver profissão, eu queria ser cientista. Cientista? Na verdade, eu queria ser piloto de caça. Tá. No meu tempo, mulher não podia entrar no ITA. É verdade. Então, eu não podia ir para o ITA. Então, eu decidi que eu queria fazer astronomia, porque eu era louca pelo Carl Sagan, né? E na Lua. Eu nasci no ano que o homem pisou na Lua, então eu era fascinada. Aí eu passei para astronomia. Comecei a cursar astronomia e o meu pai foi muito inteligente. O que ele fez? Ele não me proibiu de estudar astronomia, né? Mas ele falou assim, poxa, faz outros vestibulares, né? E, sei lá, eram 20 vagas e só tinha o FRJ. Não tinha mais nenhum lugar no Brasil. Aí passei para engenharia na PUC. Aí ele, não, pai, para quê? Não, faz sua inscrição, começa as 2, vê o que você gosta. Inteligente. Aí eu comecei a fazer as 2. Então, eu ia de manhã para a faculdade, para o Fundão. Tá. De tarde eu ia para a PUC, de noite eu ia ter as aulas no observatório, que era o que eu amava, fazer aula no observatório. Uau! Aí, nisso, a Federal entrou em greve, aquelas greves, sei lá, 90 dias de greve. Aí, enturmadíssima na PUC, acabei trancando e me formando em engenharia. Então, assim, se fosse aqueles pais, as minhas filhas é que falam para mim, mãe, graças ao vovô, você fez uma outra... Como é que a gente ia viver no Brasil de astronomia, né? Mas eu acabei indo para a engenharia, isso muito por uma política de, ao invés de querer obrigar o que você vai fazer, eu era a mimada da família, vai lá, vai te levando. Aí eu acabei indo para uma profissão que, no final, a engenharia é muito flexível, né? Ela te dá uma base muito forte, te dá uma base, né? Muito forte, muito flexível. E acabei me formando em engenharia. Ainda na faculdade eu tive minhas 2 filhas, mais velhas, ainda fazendo faculdade, né? E aí, quando foi para começar a trabalhar, depois já da segunda, eu acabei indo trabalhar em consultoria de implantação de ERP.
Era uma empresa que a Verusca trabalhava, então é onde as nossas carreiras começam a se cruzar. Eles estavam buscando um especialista de chão de fábrica, eu fiz engenharia de produção. E aí eu fui entrar numa consultoria de ERP. Poxa, que trajetória legal. E aí eu ia trabalhar na implantação de planejamento de produção, e naquele tempo, né, a gente conferia o planejamento que o GRP gerava com as planilhas, com as contas todas. Né? Aí comecei trabalhando ali na parte de produção, aí fui trabalhar com a parte de custo, daqui a pouco fui trabalhar com a parte de integração, né? E nessa acabei seguindo a carreira de TI. Então não foi nem algo super planejado, porque meu planejamento era ser cientista ou astronauta ou piloto, né? Acabou que não foi, mas cheguei na TI e o que eu gostei muito quando eu cheguei, eu acho que é por isso que eu desenvolvi muito ali, era a chance de conhecer o todo. Porque quando você está falando de implementar um sistema, por mais que você comece num módulo ou outro, e por isso que rapidinho eu migrei para a integração, você começa a poder ver como a máquina toda funciona. E eu adoro, eu sou uma aluna eterna, eu adoro aprender. Então, cada vez, e na consultoria, cada vez que você ia numa empresa, você aprendia um negócio novo, você via um negócio novo, e aí você ia expandindo o módulo de atuação. Era engraçado quando eu trabalhava na mesma empresa que ela. Então, às vezes a gente tinha mesmos clientes, ela cuidava dos módulos financeiros e eu cuidava do chão de fábrica. Aí, se eu ia num cliente que ela já frequentava, às vezes eu chegava, oi, Verusca, tudo bem? Eu falava, oi. Eu não corrigia, nunca corrigia, nunca corrigia. Aí eu sorria, falava, oi. Falei, Verusca, alguém está achando que você está aqui hoje, mas sou eu que estou aqui hoje. Por que você não fala? Eu falei, não me importa, eu respondo como Verusca e está tudo muito bem, não tem problema nenhum. Valéria, eu acho que vale a pena uma explicação para quem está nos assistindo. Pessoal, momento inédito aqui no nosso estúdio. Primeira vez que nós temos duas profissionais de TI, que são líderes de tecnologia de grandes companhias, irmãs. E olha só, nós estamos aqui conhecendo detalhes dessa trajetória que elas já trabalharam juntas, inclusive, tiveram caminhos colaborativos. Então, momento nostálgico aqui para nós, uma alegria ter a Valéria e a Verusca na mesma edição, inclusive, do livro, da 4ª edição, né? Dentro dessa mesma jornada dos 50 CIOs, muito legal. Valéria, TI foi, então, abraçando, porque TI realmente tem essa capacidade de olhar o todo, né, de exigir, e aí você naturalmente foi se desenvolvendo como uma mulher, né, de processos, de tecnologia, de gente, de melhorias, né? E porque à medida que você vai, e o meu caso foi assim, através de TI, conhecendo como as coisas funcionam, você vai tomando gosto por isso. Né? Então, e eu gosto muito de estar com gente. Eu sou uma pessoa, a minha energia vem das pessoas. Tem gente que tira energia de um livro, a minha energia está no contato. Né? Eu gosto muito. Então, nesse movimento, depois que a gente fez um gigantesco projeto, a gente fez uma implantação. O projeto começou quando a minha filha mais nova nasceu. Por isso que eu sei, 2003. Então, começou o projeto, foi um projeto de 2 anos e meio, e a gente substituiu 70% dos sistemas da empresa. Uma multinacional francesa, esse Ló. E aí, quando a gente foi... e foi um projeto, foi o primeiro Big Bang mundial da empresa. Aí a gente trocou RP, trocou referencial de cliente, trocou as ferramentas de BI na época, BI, não era Data Analytics, era BI. Um referencial de produto, fez toda a solução fiscal. Foi assim, foi um projeto gigante, né, de um bloco e era um projeto que rodava, a gente brincava que na verdade foi a minha única experiência de um projeto em torno do Sol, porque a gente tinha time na Ásia, time na Europa, time no Brasil, time nos Estados Unidos, então a gente desenvolveu uma mecânica que um passava o trabalho para o outro, então a equipe de dev ficava lá na Ásia, então se a gente tinha um war room, um problema mais grave, deixava documentado, o próximo time que entrava. Então a gente conseguiu em 2 anos e meio trocar mais de 70% dos sistemas da empresa, entre pacotes RPs, desenvolvimento local. Nessa época, eu até coloquei uma outra pessoa para sentar na minha cadeira, porque eu ficava, sei lá, 90% do meu tempo no projeto. Aí eu contratei, nunca tinha feito isso, um gerente de TI temporário,
Ó. Para poder tocar o dia a dia, porque a empresa né, tinha que continuar tocando o seu dia a dia. E aí, findo esse projeto, falei assim, eu quero fazer outras coisas, quero fazer mais coisas. Aí eu comecei a sair um pouco de TI. Aí eu fui para o que era a minha formação, fui para a área de engenharia, fui trabalhar em melhoria de processo, implantação de laboratório. Então, eu implementei um laboratório aqui em Alphaville. Na verdade, a gente juntou um laboratório de São Paulo, um laboratório de produção de lente na época, né? Um laboratório de Campinas com um laboratório de São Paulo, lá em Alphaville, lá perto de São Paulo. Então, foi a minha fase mais paulista da vida. Eu vinha para cá toda semana. Então, aí com isso eu acabei abraçando a área de operação. Aí, num primeiro momento, eu era responsável pela operação do Brasil, mas continuava com TI comigo, né? E na época, o Brasil cuidava da América Latina, então, para a América Latina crescer, a gente tinha que... Não dava para acumular os dois chapéus, porque você acaba que fica mais num lugar do que no outro. Então, nesse projeto de expansão, eu abri mão da TI e fiquei com a operação. Mas por causa disso, eu adoro estar no chão de fábrica, né? Eu fazia estágio na fábrica para aprender como as coisas eram feitas, né? Então, aí nessa época, eu saí de TI, aí eu cuidava de outras coisas super legais. Cuidava de supply chain, qualidade, atendimento, engenharia. Uau. Aí era muito legal porque ali foi uma escola, né? Eu podia participar dos comitês internacionais desses múltiplos assuntos. Isso me encanta. Então, eu estava no grupo de qualidade, eu também estava no grupo de engenharia que cuidava da fabricação dos equipamentos, aí eu estava no grupo... Então, assim, era muito rico, sabe? Foi um tempo muito legal. Aí, depois disso, aí teve a pessoa que sentava no cargo do CIO saiu, né? Aí adivinha o quê? Valéria, pode voltar aqui, ficar CIO temporária aqui, segurar a onda aqui até a gente contratar alguém e tal, não sei o quê. E caraca, realmente a TI não me deixa, né? Mas ok, vamos lá. E foi engraçado que nessa época que eu saí de TI, eu era quase que o pior cliente da TI, né? Porque você imagina o seguinte, eu fiquei nessa empresa, sei lá, construí mais de 20 anos. Então, eu sabia tudo, né, da base do que estava construído. Então, eu pensava assim, não, lá vem, ela vai pedir, ela vai querer dizer onde que vai fazer. Então, eu tinha que fazer o exercício de só pedir e não querer dizer como que tinha que fazer. Então, foi um exercício... Se por um lado eu estava aprendendo várias coisas, eu tinha que me desapegar de outras. Eu entendo. Então, isso é meio que a transformação do conhecimento, né? Que é você... Você não sabe tudo o tempo todo, então chega uma hora que você tem que aceitar que você não é mais o responsável daquilo e você faz outras coisas. Então foram exercícios muito curiosos, de viver, de transformar. E a gente só consegue enxergar dessa forma que você está dizendo, né, Valéria? Quando tem uma mistura importante que é a experiência, a maturidade, já ter passado por aquilo, entender que um pouco do seu pai, talvez, né, um pouco dessa inteligência que você trouxe do seu pai, vai lá, tudo bem, eu acho que mas vai por lá, né? E é gostoso, né? A gente também se descobrir nisso, né, Valéria? E você vai aprendendo, né? Acho que tem uma lição grande aí que não é tudo do seu jeito. Tem várias formas com que as coisas podem ser feitas. Então, quando você faz esse swap, que você troca de lugar, eu acho que é o melhor exercício para ver que a coisa vai funcionar feita de uma outra maneira. É difícil pra caramba. Não pensa que é fácil, não. Mas no final é uma super escola, né? E aí acabei saindo, né, dessa empresa e aí decidi tirar um sabático. Um sabático. Cansada. Fazer outras coisas, Fazer outras coisas, trabalho pra caramba, não paro nunca. E aí estava no meu sabático super feliz, não fiquei à toa, não fiquei entediada. Tá. De jeito nenhum. Se ocupou muito bem. Nossa, passei a nadar no mar, eu adoro. Hoje em dia
meu momento sagrado nadar no mar sábado de manhã. Inspirado pela Betsy ou não? Na verdade, eu descobri por coincidência que a Betsy nada no mesmo lugar que eu, com uma outra pessoa que eu conheço. Olha mas não só. é no mesmo. A gente Se encontrou descobriu por ali. que nadava. Olha que legal. Na verdade, no MCIO, conversando, falando de etc. Aí que eu descobri que ela nadava, porque o marido dela corre na mesma assessoria de corrida que eu tenho. Rio de Janeiro é uma aldeia. É uma aldeia, é uma aldeia. Então, foi mal. E aí me descobri nessa época de... Então, assim que começou a pandemia, eu estava nesse meu sabático. Aí eu achei o máximo. Aí foi nessa da pandemia que eu comecei a nadar. Eu via meus colegas, todo mundo enlouquecido, minha irmã enlouquecida. Eu falava assim, gente, como eu sou privilegiada de estar no sabático nesse momento. Nesse momento. Na verdade, eu ia abrir uma loja na semana que decretaram a pandemia. Tive muita sorte. Muita sorte. Muita sorte. E aí falei, bom, vou continuar por aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a minha irmã, agoniada comigo, né? Vai lá, manda currículo, vai lá, faz isso aqui. Eu falei, cara, tô afim de voltar, me deixa quieta. Até que um dia, e aí de novo a Verusca responsável por onde eu tô trabalhando, no grupo de corrida tinha a superintendente do ECAD, que é onde eu trabalho hoje, em TI, de novo. Ela vira para a superintendente e fala assim, Isabel, convence aí minha irmã a voltar a trabalhar, por favor. Aí eu olhei para ela, hã? Como assim? Você tá louca? Uma brincadeira, assim, ela né? Aí a Isabel começou a conversar, muito simpática. Ai, por favor, me manda seu currículo. Agora vai ter que mandar, né? Porque, mandei. Sei que esse papo foi início de dezembro. Em janeiro estava eu de volta, full time. Mercado corporativo, executiva. Ao CIO, a história toda, executiva, sentada no board. Eu falei, gente, paguei um jantar para Verusca, claro, porque no final o lugar é super legal. Fui para um outro estilo de... E o que eu gosto também é isso, experimentar as coisas diferentes. Você está numa multinacional, você tem um ritmo, uma batida, uma cultura. Era uma multinacional francesa, então você tem aquela adaptação do jeito de trabalhar francês e tal. É um ritmo. Aí onde eu atuo hoje é uma empresa sem fins lucrativos, o ECAD. É outra vibe. E é engraçado que corporativamente, né, a forma que os números são vistos, a forma com que o board trata é uma, mas a mecânica no meio de como a gente trabalha é a mesma. A gente cria uns mitos, né? E não tem. Então você muda algumas coisas e outras continuam igual. Então, de novo, eu entrei numa indústria, música é incrível. Então é um lugar que todo mundo se conecta, todo mundo tem uma relação com música, então é um propósito totalmente diferente, né? E lá fui eu aprender tudo de novo. E que eu adoro, né? Que momento incrível. Então você vai... A parte... Aí o que é legal, né? A tecnologia a gente está aprendendo sempre, né? Isso aí é meio escola. Mas quando eu cheguei lá, eu aprendi menos de tecnologia do que eu fui aprender de negócio, de música. E aí eu fui entrar numa vertente de tecnologia totalmente diferente, né? Porque o ECAD hoje, ele trabalha esse negócio de direito autoral de exibição pública de música. Qualquer lugar que exibe publicamente música ou que faz dinheiro com isso, precisa pagar o ECAD. Né? O ECAD é fundado, ele foi criado por uma lei, né? É um monopólio. Então, e o que é interessante é que o volume de música que o Brasil produz, a gente não tem noção. A gente acha que tem muito, a gente tem muito mais do que o que a gente imagina. E aí acaba que você tem toda uma tecnologia, então, que eu fui aprender ali de tecnologia, então, aquele beabá de CIO, infraestrutura, operação, internet, mas ali eu aprendi uma coisa super nova, que é a identificação automática da música. Então ali a gente tem, é o que eu chamo, né, que é o meu grupo inovador, o meu grupo do... Sabe aquele papo numa indústria de o segredo industrial do negócio? Sim. A identificação da música é o segredo industrial do ECAD.
Então, ali a gente trabalha com diferentes algoritmos de inteligência artificial, com rede neural, com combinação de algoritmo. Então, assim, eu fui aprender uma coisa totalmente nova. Então, sei lá, 20 e tantos anos depois, eu entrei numa seara de aplicação de tecnologia que até então eu nunca tinha visto. Então, acho que e aí, por isso que eu adoro, né? E eu preciso confessar que quando eu peguei a TI temporariamente, né, nessa outra empresa, me deu aquele, tem tanta coisa para fazer com essa história de transformação digital. Eu estava naquela curiosidade, sabe? Mas eu falei, não, agora eu não sou mais TI, eu não sou mais TI. E aí acabei, né, voltando. Então, é uma coisa que você não para de aprender nunca. Né? Não para de aprender, seja porque você muda de indústria, seja porque as coisas vão evoluindo, seja porque, vamos lá, a pandemia transformou a gente de uma maneira... Todo mundo teve que se reinventar, né, na forma de fazer negócio. Todo mundo meio que congelou e eu acho que agora a gente começa a sair disso. Vou dizer, da indústria onde eu estou hoje, a quantidade de shows, se eu olhar o que a gente arrecadava de show em 2019, o que foi arrecadado em 2023, 50% a mais. Então é como se você ficou numa vontade enlouquecida de voltar a ter contato, de voltar, né? Então, assim, a gente acaba que nessa visão a gente vai enriquecendo a caixinha do que a gente vive, do que a gente experimenta, né? E a nossa vida é muito isso, né, Valéria? É muito atrelado isso ao que a gente constrói como base dos valores, família, né, os filhos na nossa etapa, mas a gente se diverte muito também com esses desafios de resolução de problemas do mundo real no trabalho, né? E com mais maturidade, com mais jogo de cintura, parece que a gente consegue levar de uma forma, né, com mais habilidade. E vocês, mulheres, né, têm isso muito destacado. Eu acho que a nossa área de tecnologia ganha muito, né, com essa aproximação de vocês, com esse protagonismo que as mulheres têm empenhado, né? Veja 2 exemplos, né? Na sua casa tem exatamente isso que eu estou dizendo. E eu queria te fazer uma pergunta um pouco sobre isso, né? Ou seja, você tem falado que o ingrediente de uma área de tecnologia são para as pessoas que são curiosas, que não gosta de uma mesmice, né? Porque a TI é aquilo que você falou, é um radar de 360 graus dentro do business, né? E eu queria emendar nisso numa pergunta, né? Ou seja, as oportunidades da TI para as mulheres, e encaixando um pouco a MCIO aí. Queria que você tentasse nos trazer um pouco de insights. Como que a gente traz mais mulheres para a área de TI, Valéria? Então, eu acho que a gente tem alguns desafios, né, nessa história. O que é muito legal da TI, pegando esse gancho que você falou? A gente pode fazer de tudo. Você pode ter qualquer profissão e trabalhar na TI. O que eu vi acontecendo muito com a pandemia, como algumas profissões se fecharam, você teve que fazer outra coisa. Né? E nisso a gente teve um movimento de pessoas incríveis chegando na TI. Para mim, se alguém tinha dúvida, eu sou um exemplo de que eu não me formei em TI e trabalho na TI. Né? Então, se alguém tinha essa dúvida que eu tenho que ter alguma formação, a pandemia derrubou isso. E derrubou mais porque hoje em dia você não precisa ter uma faculdade para estar trabalhando em TI. Você tem cursos que te dão capacitação para isso. Então, você vai pegar um curso de front-end, vai fazer... Então, assim, você começa... Né, eu tenho gênios no meu time que não tem faculdade. Eu fiz um levantamento, eu gosto de saber de onde vêm as pessoas. Né? Então, quando eu cheguei, eu faço um levantamento. Qual é a sua formação? Quantos cachorros você tem? Quantos filhos você tem? Aí eu monto um mapa do time. O mapa do time não são só as pessoas, são... Qual a variedade de profissão que tem aqui dentro, quantos pets tem aqui dentro, quantas famílias, quantos filhos. Eu gosto de montar esse mapa. Né? E aí, nesse mapa, eu tenho biólogo, eu tenho arquiteto, eu tenho de tudo. Então, eu acho que para a mulher, né, voltando para o ponto da mulher,
acho que a gente tem uma coisa cultural que vem do meu tempo, que é do nosso tempo, provavelmente, que TI tinha operação 24 horas, então TI não pode ter hora para nada, tem que estar disponível 24 horas por dia, e aquilo não era profissão de mulher. Então, acho que tem uma coisa que remonta lá de trás, que a gente precisa vir começando a quebrar isso, né? Aí eu acho que tinha um segundo obstáculo, que era o seguinte: a mulher ficar grávida, e aí vai pegar licença, e aí vai ter filho, e aí vai ter que voltar para casa no horário. Renato, pega uma mulher que teve filho e que tem que sustentar esse filho. É uma lioa, é uma lioa, uma lioa. Então, assim, pode sim, não precisa ter a formação, né? Então, acho que hoje em dia não existe o basta, existe... Você tem que gostar, acho que você tem que gostar de aprender. Porque se você não é uma pessoa, né, que não gosta de aprender, você não vai muito longe. Porque em TI a gente aprende novos negócios, a gente aprende novas tecnologias, a gente tem que aprender com a área, porque eu acredito muito que a TI existe para servir. Então, eu olho a TI como uma área que está ali para prestar serviço para que as coisas funcionem da melhor maneira possível. É verdade. Então, se eu quero prestar um serviço, eu tenho que aprender o que você precisa. Eu tenho que aprender a sua visão. Então, para mim, a primeira coisa, eu preciso ser curioso e eu preciso querer aprender. E para a mulher, cara, não tem mais essa barreira. Então, são duas barreiras. Tem a barreira na cabeça da mulher, porque ela olha e se ela não sabe tudo, ela acha que ela não sabe nada, né? Nós, eu vou falar por mim, a gente começa a olhar qualquer coisa, eu começo a olhar o que eu não sei fazer e não o que eu sei. Você olha para um currículo, você lê sei lá, um perfil de uma vaga. Você olha, eita, isso eu não sei. Mas aí você lê isso eu não sei. Tem 7, eu sei, você foca, eu não sei. Então tem uma coisa nossa, mulher, para de olhar o que eu não sei, né? Eu acho que às vezes a mulher não se arrisca tanto. Então tem o quanto que eu posso arriscar, né? É do tipo assim, o não eu já tenho. Então, por que não arriscar? Né? E a gente tem um mar de oportunidades em TI. Agora, qual é a prática que eu tenho, né? O negócio na indústria onde eu estou hoje, o que a gente faz hoje é muito próprio. Eu não consigo comprar um software para fazer a distribuição de direito autoral. Então, assim, eu preciso desenvolver. Então, eu preciso formar esse time, né? Então, eu contrato muito júnior, porque para mim é importante investir o tempo para formar, porque eu não vou encontrar um sênior que tenha experiência no que eu faço. Então, eu vou pegar um júnior. E aí eu comecei a só contratar pessoas que fazem esses cursos de entrada. Então, o MCIO, o que o MCIO faz? Ele tem a vertente de academia, que faz treinamentos, né, em parcerias com outras empresas. Então, ano passado mesmo, a gente tinha 2 vagas, eu falei assim, galera, há 2 anos atrás eu trouxe 2 pessoas da Recode. A Recode faz um trabalho também muito bonito, eu conheço o projeto da Recode. Então, eu cheguei a fazer uma entrevista com as meninas na Recode. Que legal. Aí eu conheci a Recode através do MCIO, né? Aí a gente tinha 2 vagas, eu tinha vaga de sênior, especialista, aí foi um trabalho com o coordenador. Olha, vamos experimentar. Você está há 6 meses com a vaga em aberto de uma pessoa sênior, né? Vamos transformar em 2 júniores? Mas eu falei assim, cara, você está sem ninguém há 6 meses. Você traz 2 júniores, daqui a 6 meses você vai ter 2. Que tal? Tá bom. Vou ver, né? Naquele negócio, porque a gente não pode impor, né? Eu vou ver. Quando ele entrevistou as pessoas da Recode, ele amou e escolheu 2 mulheres. Olha. Então a gente colocou 2 mulheres. Uma era engenheira de alimentos do Sul, né? Então assim, você olha essas transições de carreira, Nato, isso traz uma riqueza. A diversidade é muito importante. Porque você senta numa daily,
você ganha uma visão que você não tinha imaginado antes, né? Então, e aí ano passado, então eu já tinha essa experiência com essas duas que a gente fez da Recode. Ano passado a MCIO fez uma academia também. E aí eu falei, uma academia de front-end, eu falei, pessoas, Ricardo, olha lá, naquele coordenador deu certo, em você vai dar certo também, vamos embora chamar as meninas desse grupo. E aí, como no caso do MCIO, eu tinha visão, né, da quantidade de pessoas que tinham sido formadas, o que me chamou muito a atenção? A gente abriu o convite para quase todas e menos da metade topou participar do teste. Então, assim, eu acho que para a mulher, por que não? Né? Então, a gente faz, na verdade, o que eu acredito muito na contratação? Não basta você fazer a capacitação técnica, porque mais e mais a pessoa é admitida pelo técnico e demitido pelo comportamento. Então, o que a gente gosta de fazer? A gente a gente aplica um teste fácil, moleza, só para saber o seguinte, tem lógica na cabeça, consegue fazer, e a gente não obriga a linguagem, não obriga nada, né? Então, a gente soltou esse teste, deu um prazo de 1 mês para fazer, porque a gente é júnior, então eu não vou assustar, faz do jeito que você quiser. Menos da metade respondeu o teste. Então, e aí sim, a gente contratou 2, né? Uma está fazendo transição de carreira também, vindo do financeiro para a área de TI, o que eu achei o máximo, porque a gente não tinha financeiros no grupo. Então, acho legal trazer alguém do... Vem um bom reforço, né? Exato, vem uma outra visão, um outro negócio. Mas com a mulher tem muito da gente. Cara, se você fizer o teste e ficar ruim, ok, o que vai acontecer? O não que você já tinha vai continuar tendo. Mas se você não experimentar, né? Então, acho que tem que ser curioso, acho que tem que experimentar. Pode não dar certo aqui, mas eu tenho outra crença que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, não tem a pessoa boa e a pessoa ruim. Não tem o inteligente e o burro. Você tem o perfil para cada tipo de trabalho. Então, se você experimentou num tipo de indústria, não funcionou, vai para outro. Você foi você foi para uma vaga de front, não rolou, cara, entra na infra e muda depois. Ou você não está conseguindo entrar na infra, entra aqui e depois muda. Então, assim, acho que quando você é novo, você acha que você tem que fazer aquela escolha de $1 milhão. Não tem escolha de $1 milhão. Ainda mais nessa fase de vida que a gente está. Não tem, você tem que experimentar. Então, você vai tentar aqui. E hoje em dia tem tanta oportunidade no TI. O que a gente estava conversando é que a gente vê o seguinte, abrem-se academias, então Oracle tem academia, Microsoft tem academia, Cisco. Então, assim, as empresas têm essa visão que precisam capacitar o mercado, né? Então, elas estão colocando isso na mesa. Então, você tem esse movimento de começar grande, mas eu sinto que tem uma não continuidade, sabe? Eu acho que eu ainda vejo algumas dificuldades entre a taxa do que começa o curso e a taxa do que termina. A gente ainda tem um abandono muito grande. E isso eu não sei, eu não tenho visão, porque acho que, na verdade, cada história é uma história. Então, acho que a gente tem uma dificuldade dessa... continuidade, dessa conclusão. Acho que esse é um primeiro desafio. E aí é onde eu acho que, às vezes, né, uma hipótese, porque na verdade a gente não sabe de tudo, que a mulher com essa mania de fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, acaba preterindo isso, porque ela vai focar na família. Se ela tiver filho, então, se isso está tomando o tempo do filho, não precisa ser marido não, o filho. Então, ela vai olhar o filho e ela não vai terminar isso. Então, você requer muita força, né, para poder conseguir tocar. Mas é possível. Faz num ritmo mais devagar, não terminou essa academia, entra numa outra, experimenta. Mas você tem que gostar. E você está trazendo um ponto tão relevante, Valéria, porque a gente está vivendo um momento
é uma grande oportunidade. Né? Eu falo para minha filha, que tem 18 anos, e digo para ela, Maria, você vai viver uma fase, a sua geração vai ser uma geração com grandes oportunidades de chegar muito longe. Só que essas oportunidades, elas só serão concretizadas se tiver parte desses elementos que você comentou. Coragem. Coragem de fazer, coragem de saber que não, eu sou capaz, não vou ficar olhando aquilo que, as minhas mazelas, eu vou olhar as minhas virtudes e vou potencializá-las e vou tratar essas mazelas de uma forma generosa comigo mesmo, né? Então eu vejo que as mulheres, elas têm que entender que esse momento é o momento. Claro, se o meu foco é família, tudo certo, né? Que é mazela para mim, porque o outro nem repara que aquilo é um problema. Esse é que é o negócio. Às vezes a mulher se cobra tanto, nós somos eternas insatisfeitas com o nosso corpo. Ponto. Você pode estar magra, você acha que você está gorda, né? Você olha uma pessoa e pensa, eu tenho que emagrecer. Você está louca. A outra olha, você está louca. Então, a gente é insatisfeito. Mulher tem esse negócio. E é isso que a gente olha numa coisa e fala, é uma mazela, eu não sei. Cara, às vezes isso é imperceptível. Porque eu trago outros valores, eu agrego outras coisas que aquilo ali não é perceptível. Não é verdade. Mas que com esse olhar, né, de deficiência, enaltece essa fraqueza, né? Não é por aí, tem que enaltecer outras coisas. Não é. Muito então legal. acho que é mudança de mindset. pensamento. Tá aí. Isso é o que é assim, a gente não muda os homens, beleza? Então não adianta eu chegar aqui e falar assim, os homens deveriam dar mais oportunidade para as mulheres. Eu não mexo o homem, eu mexo eu como mulher. Sou eu que tenho que me atirar também. Então tem sim o papel, então a gente acaba que você faz, acho que o mundo tem mais consciência da necessidade da diversidade. Na prática, mais ou menos, né? Acho que na prática nem tanto. Então assim, eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de awareness, de você dizer que isso é importante. Acho que isso, eu não tiro a importância disso, né? Mas eu, como mulher, eu não posso atribuir isso ao outro. Tem o meu pedaço, que eu preciso fazer também. Então, assim, para mim precisa ser um movimento dos dois lados, sabe? Eu não acredito muito na vítima. Eu vou dizer para você que eu não percebia que eu vivia num mundo de homens. É muito louco, tá? Mas como eu fiz engenharia, então vamos lá, minha turma, quando eu me formei, éramos 42 pessoas, 2 mulheres. 5%. Então assim, na minha vida, quando eu era criança, eu gostava de brincar em carrinho, autorama. A gente ia muito para a região dos lagos, eu tinha um primo homem da minha idade, Márcio. A gente aprontava muito. Passava o dia na rua com ele, né? De short e biquíni, de bicicleta, postando corrida. Eu postava corrida com os meninos. Então, assim, eu não tenho essa sensação de sexo frágil. Porque eu me lembro que teve uma vez, cara, eles aprontaram comigo. Imagina, que menino não gosta que menina ganhe na corrida? Não dá. Né? Perder pra menina não dá. Não dá. E eu era muito boa na bicicleta. Beleza? Botaram uma corda de ponta a ponta na rua, Renato. Eu fui com a bicicleta voou, eu voei. Você tá brincando? Caí Tipo uma barreira, assim? Não, uma corda. Uma cordinha uma corda de pular, né? A bicicleta ficou, eu fui, caí assim, sentada naquela terra, chão de terra. Sei. Fiquei uma semana sem sentar, sentando de né? Então, assim, pra mim, fiquei brava, não, saí, andava de cavalo. Então, assim, pra mim, eu não tinha essa percepção de rodeada por homens, porque era minha escolha. Lá atrás, na infância, voltando na infância, eu sempre gostei desse tipo de brinquedo, sempre, sabe, sei lá, segundo meu marido e minhas filhas, eu dirijo muito rápido, mas, enfim, eu sempre gostei, né, dessas coisas. E aí eu não me dei conta disso, né? Então, aí eu comecei a perceber um pouquinho mais quando, assim, eu ia para o comitê de engenharia lá fora, né? O Comitê Internacional de Engenharia. Eu era a única mulher.
Aí o comitê do CIO, porque onde eu trabalhava tinha CIO em cada uma dos continentes, né? América do Norte, América Latina, Ásia, Europa. Quem era o único CIO mulher? Eu. Então, eu comecei a ver que eu era a única mulher, mas muito lá na frente, na minha história. Não foi uma coisa que... Eu não tinha essa consciência. Então, acho que da mesma maneira que eu não tinha essa consciência, eu acho que tem mulheres que não têm essa visão, né? Então, hoje em dia se fala mais disso, então eu fui perceber isso muito tarde. E eu não acreditava no que a gente fala de preconceito, bullying. Eu não acreditava que isso existia, porque eu nunca tinha vivido. Até que eu vivi. Então, é verdade, a teoria é linda, a prática é outra, né? Eu vivi um caso desse. E é assustador, porque você está fazendo o seu melhor e não importa o que você faça, vai continuar sendo ruim, mesmo que outros digam que é bom, né? Então, isso ainda acontece, né? E foi uma outra colega diretora que falou assim, Valéria, abre teu olho, olha só. Aí eu falei, caraca, não é que é verdade? Gente, em pleno século XXI, eu nunca tive isso a minha vida inteira. Então, assim, a gente não pode negligenciar que isso existe. Então, é uma coisa... E aí, assim, o que você faz numa hora dessa? É sua escolha. Porque aí, numa hora dessa, não tem conselho que você dê para ninguém. Não tem denúncia que você faça em lugar nenhum que vai resolver o problema. Você vai decidir. Você vai continuar nessa, se colocando para baixo, porque é isso que acontece. Num caso desse, é um caso de que você coloca a pessoa para baixo, ou você vai fazer outra coisa. Né? Então, são coisas que... E eu acho que também deve acontecer com homem, tá? Eu não acho que isso aconteça só com mulher, não. Eu acho que isso não é... Não tem uma vítima pior ou uma melhor. Mas, de novo, a consciência, o que você escolhe fazer, o protagonismo que você leva para a sua vida, porque, no final, é a gente que tem que tomar a decisão do que a gente vai fazer. Né? Às vezes é muito mais fácil você apontar para uma situação do que olhar e falar, tá bom, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Então, eu acho que é isso. Valéria, que bate-papo riquíssimo. Você sabe que a gente saiu do nosso roteiro um pouco. Ai, deve ter saído. Mas está sendo tão gostoso essa conversa, porque você está trazendo tudo de bom, tudo de aprendizado, talvez um pouco da Valéria pessoa como profissional, né? E eu acho que a vida real é isso mesmo que você está dizendo, né? Você tem que se acreditar em você, tem que acreditar no seu potencial, você tem que se apresentar, né? Ou seja, lutar. O seu espaço tem que ser conquistado por você, mas eu acho que a gente chegou num ponto aqui, poxa, as mulheres têm uma grande oportunidade nas mãos, os homens hoje já entenderam, né, que a gente precisa ter essa relação de igual para igual, porque as mulheres agregam demais, nos ensinam, nos suportam tão bem. Lembrando, os homens vieram de uma mulher, né? Então a nossa relação com a mulher é de muito carinho, principalmente, né, nesse tempo que a gente está vivendo. Eu acho que a gente deixa aqui uma mensagem dizendo, meninas, ocupem os seus espaços, vão lá, voem. Agora é uma hora super importante. Essa é uma mensagem que dá para fechar essa conversa, né, Valéria? Com certeza. É isso, temos espaço. Bacana. A gente que tem que achar espaço, né? A gente que tem que provocar o espaço, diria eu. Valéria, um bate-papo riquíssimo. No meio da conversa, nós já agradecemos pessoas, você já relembrou de pessoas super importantes, né? Então eu queria aqui, em nome do nosso programa, te agradecer muito pela generosa contribuição de deixar a sua história aqui registrada, né, no nosso programa Por Trás da TI e poder impactar a vida de outras pessoas também. Fica aqui meu muito obrigado, Valéria. Obrigada a você pelo convite, Renato, e é muito isso. Eu tenho uma visão, mas eu tenho que ter perseverança para continuar nela, né? Então acho que isso é uma lição que a gente tem que aprender todo dia. Não desistir.
não desistir. Valéria Pessoa, muito obrigado, uma grande honra.